Foi Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a colocou por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenho te dito. E acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Agora vai para Gênesis, capítulo de número 32. Eu vou ler só o versículo 1 e 2, depois eu vou dar um salto aqui, tá bom? E foi também Jacó o seu caminho, e o encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. Eu queria ler tudo, mas como não dá tempo, eu não vou ler, depois você lê na tua casa, tá? Aí você vai agora para o versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E os tomou e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes. E Jacó então lhe perguntou, e lhe disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e ele manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo escolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo escolhido. Até aqui. Amém? Bom, amados, como eu já falei, a palavra de Deus, ela é a direção da nossa vida, né? Tem pessoas que gostam de pregar versículos e repetir vários versículos. Tem pessoas que têm pregações mais evangelísticas. Cada pessoa tem uma direção, né? Eu tenho uma direção de pregação minha vida inteira, diferenciada de pessoas que gostam de pregar mais a questão do Novo Testamento. Não que eu sempre prego o Novo Testamento, vamos entender bem, né? Mas o Novo Testamento, ele está mais focado nos milagres, né, de Jesus, focado na essência da revelação de Deus em Jesus Cristo. E é a dispensação da graça, é o tempo da plenitude do Espírito, e é maravilhoso. Mas eu tenho um chamado diferenciado a minha vida inteira para pregar uma forma um pouco mais profunda da palavra. Então, para você pregar a palavra um pouco mais profunda, às vezes precisam de textos também que dão essa profundidade, né? Que nos abrem um leque de revelação para que Deus possa também se revelar
a cada um na sua vontade e no seu querer. Eu acho tão interessante que às vezes eu prego e quando eu termino a pregação que eu vou atender alguém, as pessoas dizem assim, nem precisava vir mais aqui, porque Deus já falou comigo. Aí a pessoa fala o que Deus falou, e é interessante porque na hora que eu estou pregando, eu não pensei daquela forma, eu não senti daquela forma, só que chegou no coração dela do jeito que ela precisava ouvir, do jeito que Deus tinha que revelar. Então é maravilhoso você ter essa oportunidade de saber que a palavra, ela vai penetrar na terra ao ponto de produzir o fruto que ela precisa dar, né? O que cada um precisa receber, essa palavra vai produzir em cada um de nós. Então, desde que eu prego na minha vida, eu comecei, já foi essa direção de Deus de pregar desta forma, de trazer os textos, de trazer o contexto, de trazer o entendimento, para que Deus possa nos revelar. Não existe uma forma de uma pessoa ser liberta se não for pela palavra. Eu posso expulsar dezenas de demônios, centenas, milhares de demônios da vida de uma pessoa, porque tem milhares. Se ela não ouvir a palavra e não permitir que ela entre na sua vida, ela não será liberta. Por isso que às vezes o inimigo luta tanto com a pregação da palavra. Porque a única forma de a gente ser liberto das condições difíceis, das adversidades, de uma enfermidade, né? De um mau pensamento, de problemas matrimoniais, de problemas familiares, é pela palavra. É a única forma de você viver nesta terra. É você receber um poder que vai agir na sua vida e trazer a resposta. Então a palavra, ela é difícil de ser pregada. As pessoas podem pregar, falar, mas tem que ser como eu falei hoje, tem que ser o que Deus quer que você ouça. E quando eu estava orando hoje em casa, nessa dificuldade, o Espírito Santo me trouxe na história de Jacó, que é uma história muito conhecida para aqueles que são cristãos. Mas antes de eu falar qualquer coisa da Bíblia, eu gostaria de falar para você que os nomes no Antigo Testamento, eles representavam o caráter de uma pessoa. Não era, por exemplo, chamar Tiago, Mercedes, Moacir por qualquer coisa. As pessoas tinham os nomes que representavam quem eles eram. Então o caráter de uma pessoa já era representado pelo nome. Então quem chamava Jacó, falava Jacó, já sabia que estava chamando mentiroso. Dói, não dói? Enganador. Você já imaginou se hoje nós tivéssemos esses nomes? Chamasse a gente por esses nomes tão pesados, né? O profeta Oséias, quando ele profetizou em Israel, a mulher dele era uma prostituta que traía ele com outros homens, tinha filhos. E Deus falava assim, coloca o nome nos seus filhos, que é a vergonha do que essa mulher traz para sua casa. Ele pegava um filho num braço, um filho no outro, e os filhos dele representavam a vergonha do que a mulher dele fazia. E quando chamava o nome das crianças, chamava o pecado da mulher dele. A gente não ia aguentar isso, não, irmãos. Nós não íamos suportar isso. Graças a Deus que nós temos nomes hoje, né, modernos, que são aí os nomes da moda, né? Mas no Antigo Testamento os nomes eram dados porque eles representavam o caráter de uma pessoa. E o nome Jacó, que é esse homem que nós lemos aqui uma parte da sua história, o nome Jacó significava literalmente enganador. Alguém que mente, alguém que conta mentira para se beneficiar, alguém que inventa alguma coisa para tirar proveito, alguém que tem uma atitude que não é correta para se privilegiar de alguma coisa. O nome dele significava isso, enganador, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero deixar já essa explicação para a gente entender um pouquinho o que é que Deus vai falar aqui hoje, né? Mas quando eu estava orando lá em casa hoje, eu comecei a ser ministrada pelo Espírito Santo no entendimento desta palavra, no que é que Deus realmente quer falar com a sua igreja, no início de ano, numa promessa de recomeço, numa promessa de recuperação, numa promessa de restauração, numa promessa de poder viver o melhor de Deus esse ano, né? Desgastados como nós estamos. Então, o que é que Deus quer falar com a sua igreja nessa história? E Deus me disse o seguinte, que a nossa vida, ela é feita por momentos, por tempos, por épocas, né?
por situações que nós vivemos. De repente você está vivendo uma situação na sua vida e tudo muda de curso, tudo muda de percurso, igual mudar de casa, né? Você mora numa casa lá há 10 anos, de repente vem uma situação, você tem que mudar, você vai mudar de percurso, vai mudar de rumo. E essas mudanças na nossa vida, elas incorrem também em coisas que vão acontecer na nossa vida. As mudanças que acontecem às vezes, que são às vezes tristes, às vezes nos pegam de surpresa, às vezes nos decepcionam, às vezes nos magoam. Até essas mudanças são necessárias para que você passe pelas fases da vida que nós vivemos. Então tem momentos que você está nos momentos da conquista, tem momentos que você está no momento de procurar essa conquista, tem momento que você vai só saborear as conquistas, e tem momento que você tem que lutar para chegar no lugar da conquista. E esses momentos nem sempre são tão fáceis, né? A gente no mundo às vezes olha uma pessoa e fala assim: mas é claro que fulano tem isso, ele nasceu num berço de ouro. É claro, porque o pai dele é rico, né? Dá tudo para ele, não precisa se esforçar. Mas eu acho que aqui o único pai rico aqui é o nosso Deus, né? Nós todos aqui somos pessoas que temos que diariamente levantar pela manhã, projetar a nossa vida, né? Ir atrás do nosso pão, granjear o nosso pão, trabalhar, pensar nas nossas conquistas, não desistir do que a gente tem, não perder o que a gente conseguiu. Acho que é assim que a gente vive aqui diariamente, não é? Lutando todos os dias para se manter e conseguir viver de uma forma digna. E Jacó, ele passou por um momento da vida dele que não é um momento diferente meu e seu. Não é porque ele é Jacó e o nome dele está escrito na Bíblia, que é porque ele era especial, a história dele era essa. Não, você também é especial. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, você foi gerado por uma vontade divina. Há um projeto de Deus na sua vida, tá certo? Você não é um percurso, um acidente de percurso. Você não é um azarão por ter nascido. Você não é um Zé Ninguém ou uma Zé Ninguém. Você é um projeto de Deus. Já te falaram isso? Que você é um projeto de Deus? Olha para quem está do seu lado aí e fala: você é um projeto de Deus. Fala. Você é um projeto de Deus. Não adianta você achar que não é, porque você é. Você é um projeto de Deus. Sua história já foi determinada, está na Bíblia. Ele determinou a sua história. Não, mas ele determinou de Jacó, a minha não. Não, ele determinou a sua história. Sabe por que está aqui, você está aqui hoje? Porque você é um projeto de Deus. Amém? E Jacó passou por um tempo na vida dele em que os projetos de Deus, os sonhos de Deus, as coisas estavam acontecendo. E ele passou por um momento que todo mundo sabe, que é o momento que ele tomou o lugar do irmão dele, Esaú, foi lá e recebeu a bênção da primogenitura. E por aquilo que ele fez, por ele ter tentado dar uma ajudinha para Deus, né? Tentado colocar a mão para Deus resolver a bênção da família dele, ele acabou passando por momentos difíceis. Momentos difíceis que nós também passamos. Às vezes você está no emprego e você perde esse emprego. Às vezes você está numa realização, numa idealização da vida e vem um momento difícil. Todos nós passamos por momentos difíceis. Você quer prestar um concurso, você quer galgar uma cadeira, chegar no lugar. E às vezes algumas coisas acontecem que são desagradáveis na vida. E a vida de Jacó passou por um momento desagradável. Só que momento desagradável na nossa vida não significa que você vai parar de viver, que os sonhos de Deus vão morrer, que os projetos de Deus falharam, tá? Porque às vezes a gente pensa que os projetos de Deus falharam, né? Que as coisas que Deus determinou para a nossa vida não vão acontecer. Não, ficou desagradável. Eu já preguei isso aqui há pouco tempo, mas eu preciso trazer esse mesmo texto hoje para me poder aplicar. Ficou desagradável a situação de Jacó, aonde ele estava. É chato quando você tem que conviver com pessoas, né? Que os relacionamentos não dão mais, não é? É chato você ficar num lugar onde você não se sente bem-vindo. É chato você ficar num lugar onde a hostilidade está estabelecida. É chato quando você entra num lugar, ninguém olha na tua cara. É chato quando as pessoas te dão as costas. É desagradável quando você é rotulado, né? É desagradável quando alguém fica
toda vez que você chega, né? Torce o bico, é chato, né? É um ambiente ali complicado, e ele saiu daquele ambiente porque ele precisava ir em busca da vida dele, ele precisava construir alguma coisa para a vida dele. Ele não podia parar naquele momento e, eu errei, então eu vou deixar que tudo acabe. Não, eu tenho que dar a volta por cima, eu preciso fazer alguma coisa. E a primeira coisa que Deus está falando aqui para nós hoje é que nós precisamos aprender a dar a volta por cima. Que nós precisamos aprender a sair do lugar desagradável para ir em busca daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Porque enquanto nós ficarmos, né, olhando somente para as dificuldades, nós não vamos ir para as realizações dos sonhos. Enquanto nós ficarmos presos nas situações que nos entristecem, que nos machucam, que nos magoam, nós não vamos ver as realizações dos projetos de Deus na nossa vida. E então ele saiu e ele foi para o deserto procurar um lugar. E a primeira noite que ele passou no deserto, ele dormiu com a cabeça numa pedra. O travesseiro dele foi uma pedra. E eu estava orando hoje lá em casa e o Senhor me disse que muitos de nós temos passado por situações na nossa vida que nos identifica como se nós estivéssemos com a cabeça deitada em cima de uma pedra. Alguém acha que se você colocar uma pedra debaixo da sua cabeça e deitar no chão para dormir é agradável, confortável? Levanta a mão. Nós sabemos que não é. Põe a tua cabeça numa pedra e deita lá e espera o dia amanhecer. E quando você o dia... Vê como que você vai amanhecer, vê como você vai acordar. Teu corpo inteiro vai estar doendo, a tua cabeça vai estar estourando, teu pescoço vai estar dilacerado de dor, você vai estar com um monte de mal-estar, de mau humor, ranzinza. E é assim que a gente fica quando a gente tem que passar por situações, que a gente tem que ir em busca de coisas que nós não estamos conseguindo ver. Muitas vezes a gente dorme em cima de pedra. Põe a cabeça em cima de pedra. São as situações desconfortáveis que a gente vive dia a dia. Hoje Deus falou comigo lá. Eu falei, nossa Deus, minha cabeça já está até com furo da pedra aqui, de tanto deitar nela. Tá até a marca da pedra já fez, a minha cabeça já marcou a pedra, de tanto dormir em cima. Você... talvez nunca pensou que os seus problemas, suas dificuldades, suas lutas, seus anseios, seus projetos, os momentos difíceis que você vive, sejam momentos em que Deus está permitindo você deitar a cabeça em cima de uma pedra, porque nesse momento tão desagradável, tão desfavorável, tão entristecido, tão difícil, tão sem foco, tão sem visão, tão sem perspectiva de futuro, é o momento que Deus vai começar a escrever uma grande história na sua vida. Eu aplaudi a Jesus se eu fosse você, aleluia. Se você tem colocado a cabeça em pedra, se você tem passado noite na pedra, se você colocou esse ano cabeça na pedra, pode aplaudir mais, porque é o início de uma grande história que Deus vai escrever para você, aleluia. Naquela noite, eu acredito que Jacó nunca imaginou que Deus tinha um projeto de vida para ele. Deus tem um projeto de vida para sua família, Deus tem um projeto de vida para você, Deus tem um projeto de vida para aqueles que você ama, Deus tem um projeto de vida, meu amado. E não são os travesseiros de pedra que vão matar os projetos de Deus. Eu sei, são muitas as situações. Se a gente fosse falar aqui, irmãos, financeira, familiar, matrimonial, né? Relacionamento com filhos, são tantas situações, amados, que a gente põe cabeça em pedra aí, que não dá nem para falar, né? Enfermidades, são tantas situações que não dá nem para a gente comentar. Mas não é o fim, é simplesmente o início de uma grande história que Deus tem para escrever na nossa vida. E naquela noite, com a cabeça na pedra, Jacó teve sua experiência. Eu ainda não estou na pregação, só estou ministrando essa parte para mim poder chegar onde Deus quer. Jacó teve a sua experiência. E quando eu orava hoje à tarde, Deus falou muito isso comigo. Feche os seus olhos só um pouquinho, porque eu vou pedir para você fazer um ato profético aqui agora. Você quer ter uma experiência com Deus a respeito do que Ele tem preparado para a sua vida?
sobre seu futuro. Você quer passar por um momento grandioso, de você ter uma experiência de uma revelação do que Deus tem preparado para a sua vida? Fala com Ele aí hoje, fala: Deus, eu quero ter uma experiência, que o Senhor confirme a minha história, que o Senhor confirme o chamado que o Senhor tem na minha vida desde o ventre da minha mãe. Ali naquele momento, com a cabeça na pedra, um travesseiro de pedra, Deus abriu os céus, desceu uma escada, e os anjos subiam e desciam, e os anjos estavam ali para dizer para Jacó: sabe aquela história que eu comecei quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe? Sabe aquela história que eu comecei, o Senhor dizendo, quando o seu pai foi gerado no ventre da sua mãe? Sabe aquela história quando eu comecei a chamar a sua família para estar na presença de Deus? Eu estou aqui hoje para confirmar: você é um chamado. Eu tenho uma história para escrever na sua vida. A partir de hoje, quero deixar bem claro para você: eu estou aqui neste lugar, com a tua cabeça na pedra, com o seu travesseiro de pedra, e eu sempre estarei contigo. Por onde você andar, por onde você for, eu estarei, e eu vou fazer uma obra tão grande, e eu não vou parar até que eu tenha completado tudo que eu prometi para você. Pode aplaudir o Senhor, meu amado. Essa é a experiência que Deus quer que você tenha com Ele. Que hoje, esta noite, amanhã, depois de amanhã, seja o dia que for, o Senhor abra os céus, desça os anjos do céu e ministre o seu coração, que Deus tem uma história para escrever na sua vida. Ele saiu do conforto, está ali com o pai dele, maravilhoso. Está ali, Isaac estava morrendo, estava nos últimos dias, mas pensa bem, era o conforto da sua casa, era o conforto da sua família. É o que eu disse aqui: fulano de tal tem esse comércio, porque isso aí já vem lá da família, a família que era rica, então eles são ricos porque a família era rica. Não tem essa história com Deus. Você vai ser aquilo que Deus determinou para você ser. Você não precisa de herança material para que Deus realize o projeto que Ele tem para a sua vida. Você só precisa ouvir hoje que Deus tem uma história que já foi determinada, que Deus tem um projeto para você, e hoje Ele te trouxe neste lugar para confirmar no seu coração que Ele vai fazer o que Ele tem que fazer, e Ele não vai parar até que Ele tenha completado tudo, exatamente tudo que Ele prometeu. Para Jacó, naquele momento, ele entender que tudo que Deus falou ontem estava se revelando agora e que se cumpriria amanhã. É isso que Deus está falando com você aqui hoje. Mesmo que a tua cabeça ficou em muitos travesseiros de pedras, muitos anos, muito tempo, Deus não esqueceu de você. O plano de Deus para a sua vida não morreu, não se esqueceu, não passou. E daquele momento ali, meu amado, ele teve uma experiência tão tremenda com a presença de Deus, que ele só podia dizer uma coisa: Deus está neste lugar. É isso que Deus quer que você saiba. Deus está na sua vida. Deus está naquele lugar. Deus está debaixo do telhado da sua casa. Deus está onde estão os seus filhos. Deus está onde está seu marido. Deus está onde está seu trabalho. Deus está neste lugar. Pode aplaudir, meu amado. Eu só posso dizer uma coisa: Deus está neste lugar. Minha cabeça até estava no pedra, minha cabeça doeu, meu corpo está machucado, eu estou ferido, eu estou todo dolorido, mas Deus está neste lugar. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Fecha os olhos para ninguém constranger ninguém. Tem gente ferida aqui? Levanta a mão, você tem vergonha não? Tem gente machucada aqui? Tem gente triste? Tem gente decepcionada? Vocês estão com medo de levantar a mão? Não precisa ter medo não, porque é o anjo que está anotando. Ninguém está vendo, está todo mundo de olho fechado. Até eu. Já teve dia que você falou assim: hoje eu não aguento. Hoje meu corpo não vai. Vou ficar deitado aqui, porque daqui eu não consigo levantar. Pode abaixar sua mão. É isso aí. Jacó estava com a cabeça no travesseiro de pedra, no chão duro, dizendo: não dá mais. Não passe dessa noite, porque vai parar tudo aqui nessa pedra. Vai acabar tudo aqui.
fiz? O que aconteceu? Onde que eu estou? Para onde eu vou? O que eu faço? É o fim? É o começo? O que está acontecendo? Dói tudo, estou triste demais, estou acabado demais, eu não consigo ver nada, não tem futuro, não tem amanhã. De repente Deus abre o céu, os anjos descem e falam: estou com você, vou fazer tudo que eu prometi, eu não esqueci de nada e não vou parar até que eu tenha concluído a minha obra. Eu só posso dizer uma coisa: Deus está neste lugar. Então Deus está onde tem travesseiros de pedras. Deus não está onde tem colchões de penas de ganso. Deus não está onde tem colchões de água. Deus não está onde tem coisas maravilhosas construídas pelos homens. Deus está onde a sua história está para ser escrita, por mais difícil que ela seja. Ele está naquele lugar. Dali em diante, meu amado, eu não posso perder muito tempo, porque eu tenho 10 minutos. Dali em diante, ele se levantou daquele lugar, fazendo um voto com Deus de fidelidade, um voto com Deus de andar na sua presença, um voto com Deus. Eu vou ter que enxugar o máximo possível da minha pregação aqui, mas eu quero que você ouça muito bem o que eu vou falar. E naquele dia, Deus fez uma promessa para ele. Eu falei aqui que a vida, ela muda, que cada momento você está vivendo um momento, né? A vida vai mudando, vai mudando, vai mudando. E às vezes a gente olha para trás e suspira e fala: ai, como eu era feliz. Eu era feliz e não sabia, né? Eu era feliz e não sabia. A vida é assim. Mas as coisas acontecem e você tem que ir, né? Você não tem como voltar, você tem que continuar. Mas naquele momento, Deus fez uma promessa para ele. E eu quero deixar isso aqui hoje como profecia. Eu quero deixar isso aqui como revelação, porque é uma revelação. Eu quero deixar para o seu coração, porque Deus está falando, porque o Espírito Santo está falando. O Senhor falou para ele: você vai sim, daqui em diante você vai conquistar a sua vida, você vai elaborar algumas coisas, vai realizar algumas coisas, mas você vai voltar para o seu estado original. Da onde você saiu, você vai voltar. O primeiro culto do ano, o Senhor disse que nós íamos recuperar. É isso? O Senhor mandou dizer, eu quero que você tome isso como profecia. Se passou, se perdeu, se o passado te dói hoje, o Senhor mandou dizer: você vai voltar para onde você saiu. Está ouvindo? Do jeito que era antes, vai voltar a ser novamente. Pode tomar isso como profecia, tá? Ele foi, irmãos. Foi, trabalhou, conquistou, lutou, ganhou, perdeu também, mas cresceu. Ele fez muitas coisas. Ele teve uma prosperidade, que ele tinha muitos animais, ele tinha vários servos, ele tinha seus filhos, ele conquistou muitas coisas. Mas eu vou falar uma coisa para você: um erro que ele tinha cometido lá atrás, que era o erro do engano, que era o erro da mentira, perseguiu ele por muito tempo. Então o que aconteceu? Todo o tempo da conquista dele, todo o tempo da prosperidade, todo o tempo das coisas que ele realizava, ele era também enganado. Com aquilo que ele fez, ele tinha o retorno. Do jeito que ele foi enganado por Labão várias vezes, seu sogro. Foi enganado nas mulheres, foi enganado nas vacas, foi enganado nos seus bens. Do jeito que ele tinha enganado, ele era enganado. Ele até prosperava, ele até conquistava as coisas. Mas aquele ranço lá de trás, aquele erro cometido lá atrás, aquela situação constrangedora que levou ele a dormir numa pedra, toda hora ela aparecia, toda hora ela vinha, e uma coisa acontecia, e do jeito que ele tinha feito, acontecia com ele. Ele também foi enganado muitas vezes. Isso, para Deus, significa que algumas coisas precisam ser colocadas no lugar. Que alguns consertos precisam ser feitos para que você consiga viver no melhor do que Deus tem preparado para a sua vida. Eu sei que essas coisas não são tão agradáveis de dizer, porque é melhor a gente ouvir falar no que Deus tem preparado, né? Mas eu tenho 5 minutos para pregar e eu tenho que mandar ver. Eu sei que o tempo passou, meu amado. O tempo passou, ele foi conquistando, a vida foi seguindo, mas tudo na vida tem um tempo. Tem tempo para todas as coisas.
Existe tempo para todas as coisas. Embora o meu tempo não seja o tempo de Deus, embora eu queira que as coisas sejam da minha forma, existe um tempo, e o tempo é o tempo de Deus. E chega um determinado tempo, que é o tempo de Deus, realizar realmente aquilo que Ele tem preparado. O projeto de vida dele. Talvez você já conquistou algumas coisas, fez algumas coisas, chegou em algum lugar, mas tem o tempo do projeto de Deus. E o tempo do projeto de Deus é o tempo das coisas serem colocadas no lugar. E era necessário que ele saísse de onde ele estava e ele voltasse novamente para o seu estado original, porque Deus falou: você vai conquistar, vai caminhar, vai ganhar, vai ter, mas vai chegar uma hora que você vai voltar. E quando você voltar, eu tenho a hora certa para realizar um projeto na sua vida. Se você não conseguiu ainda viver esse melhor que Deus tem para você, entra no centro da vontade de Deus hoje, porque Ele vai levar aonde Ele tem um projeto para realizar na sua vida. E quando Ele toma a decisão de ir, né, entra então em questão muitas condições que nós precisamos falar aqui hoje, em menos de 4 minutos, que são as condições emocionais, que são os conflitos pessoais que nós temos na nossa vida, que são aqueles conflitos que nós temos de fazer certas perguntas, tipo: será que vai dar certo? Eu vou conseguir? E se eu perder todas as coisas? E se o que eu conquistei eu perder? Aquelas perguntas que a gente fica fazendo sem respostas, né? E a gente perde a confiança no Deus. Deus falou: chegou a hora de você voltar. Chegou a hora de você colocar no lugar que eu tenho preparado para a sua vida. Mas para colocar no lugar que tinha preparado, Deus tinha que realizar uma obra, como Deus tem que realizar na nossa vida hoje, na minha, na sua, de todos que estão aqui ouvindo. Deus precisava fazer alguma coisa, e para que Ele fizesse, precisava começar de dentro para fora. Eu sei que eu estou pregando muito rápido, mas se Deus não trabalhar de dentro para fora, nós não vamos viver o projeto de Deus, nós não vamos viver o que Deus tem realizado na nossa vida. E para viver esse projeto é necessário ter um encontro com Deus, um encontro capaz de restaurar, de transformar, de mudar a nossa história. E quando ele sai, que ele vai para se colocar no projeto de Deus, um monte de situações adversas começam a acontecer, começa a ouvir falar que o seu irmão Esaú vai matar ele, que o seu irmão Esaú vai matar a sua família, que vai matar os seus servos, e ali naquele momento ele dá uma paralisada, né? Ele dá uma parada para a vontade, para o centro de Deus. Será que eu continuo? Será que eu paro? Eu acredito que Deus tem um projeto, ou eu fico do jeito que está mesmo? Deixa eu falar uma coisa para você, não é o que você está pensando, porque eu estou falando aqui no Espírito Santo de Deus. O projeto de Deus é muito mais do que o que você está vivendo. Ele podia ter parado ali, ele podia ter ficado ali, mas Deus falou: não, o que eu tenho para você não para aqui, vai além, mas antes você vai ter que ter um encontro poderoso comigo. E ele sai, e quando ele sai, que ele fica com esse temor, com medo de perder as coisas, com medo de que não vai dar certo, com medo, insegurança, tristeza, ele olha assim e tem um exército de anjos esperando por ele. E quando eu estava lá em casa hoje, o Senhor me disse assim: diga ao meu povo, que o meu povo pode ter a certeza que eu já enviei o meu exército de anjo, e esses anjos estarão cuidando do caminho para que eles cheguem na promessa que eu tenho preparada para a vida deles. Pode aplaudir o Senhor. Ele viu, meu amado, assim como ele viu os anjos descendo no dia da promessa, ele viu os anjos lá esperando, assim como ele viu os anjos descendo lá para confirmar a promessa, ele também viu os anjos lá, o anjo cuidando do caminho, falando: você vai chegar no projeto de Deus, você vai chegar no centro da vontade de Deus. E naquele momento ele olhou e falou assim: é o exército de Deus. Talvez você não consiga como ser humano. Como mulher, talvez seja muito difícil você pensar que amanhã você tem que enfrentar muitas condições. Como homem, como pai, como esposa, eu não sei qual é a sua situação. Talvez você pense que você não vai conseguir chegar no projeto que Deus tem para a sua vida, para a sua família. Mas Deus tem um exército de anjos para trilhar o teu caminho e você viver exatamente o projeto que Deus sonhou para você. O projeto de Jacó foi lá no ventre da mãe dele, o seu também. O seu também, o do seu filho também, o do seu marido também, da tua esposa também, da tua casa toda também, está desde o ventre da sua mãe. Quando ele viu o exército, meu amado, ele cobrou força para tomar as atitudes que ele precisava. E então,
com toda a insegurança dele, com todo o medo, com todo o conflito emocional, da culpa que ele carregava, dos erros que ele cometeu. Ele conquistou muitas coisas, irmãos, mas vou falar uma coisa para você. Quando concertos precisam acontecer, aparece toda hora no seu coração: eu preciso consertar o que eu fiz. Eu errei lá atrás e agora eu quero começar de uma forma sem carregar o peso desta cobrança. Ele disse para as mulheres, disse para os seus filhos, disse para os seus servos: fiquem lá, eu vou atravessar o rio e vou ficar sozinho. Sabe o que Deus quer com você hoje? Que você tenha um particular com Deus, para que você possa resolver o que precisa ser resolvido e você viver o melhor desta terra. Ficou sozinho, saiu de perto de todo mundo, falou: eu preciso resolver um negócio comigo, o conflito está em mim. O conflito, o medo é meu, a insegurança é minha, sou eu que me condeno, sou eu que me cobro, sou eu que toda hora fico pensando quem eu sou, quem eu fui, o que eu fiz. Eu preciso resolver esse problema comigo. Então ele se afastou de todo mundo, foi para um lugar solitário, e naquele momento, quando ele ficou sozinho, aconteceu algo grandioso, porque a presença do próprio Deus foi naquele lugar, em uma teofania, o Senhor estava ali naquele lugar. Esse é o encontro que Deus quer que você tenha com Ele. Não fique na dependência de um, de outro, de quem está, quem não está. Deus quer que você tenha um tempo onde Ele pode vir de encontro com você e você conseguir tratar os traumas do travesseiro de pedra, os traumas da rejeição, os traumas do abandono, os traumas da tristeza, os traumas que você carregou na sua vida. Deus quer que você se isole por um tempo, não isolar de parar de vir na igreja, não é isso que eu estou falando, mas que você tenha um tempo somente para Deus, para que Ele venha sentar na tua frente e falar: vamos conversar, meu amigo, vamos conversar, minha amiga, vamos conversar, meu servo, vamos conversar, minha serva, porque nós vamos ter que colocar uma coisa em ordem aqui, porque para você viver o que eu tenho preparado para você voltar para o lugar original do meu projeto na sua vida, você vai ter que ter uma conversa séria comigo. Feche os olhos. Quem quer ter uma conversa séria com Deus aqui? Deixa eu ver. Irmão, imagine você lá no seu quarto, num conflito. Eu vou voltar no início da minha pregação. Deus tem um projeto de vida para você. Esse projeto foi determinado desde o ventre da sua mãe. A vida é que entortou as coisas aí. E Deus vai te colocar no centro da vontade dEle. Deus vai te colocar exatamente no lugar do projeto que Ele tem para a sua vida. Independente do que aconteceu. Independente do que você viveu. Precisa ficar sozinho. Deus falou assim: mas você não está sozinho. Eu não falei para você que onde você estivesse eu estaria com você? Eu não falei para você que por onde você andasse eu andaria também? Eu não falei para você que eu não sairia de perto de você até que eu realizasse e concretizasse todos os sonhos que eu sonhei para você? O Senhor estava lá. E o Senhor, quando chegou com uma espada e chegou para lutar, para batalhar com Ele, para combater com Ele. Mas o Senhor não estava ali e não está aqui hoje e não estará com você amanhã para te derrotar, mas estará com você para guerrear com você uma guerra que tem que ser vencida pela presença dEle. O Senhor queria que ele se encontrasse, que ele se entendesse, e naquele momento ele lutou com Deus, mas ele estava lutando contra ele mesmo, contra quem ele era, o que ele pensava, o que ele sentia. A noite inteira. Eu estou resumindo porque eu tenho muito pouco tempo. E o anjo então disse: me deixe ir, o Senhor disse: me deixe ir, porque o dia vai amanhecer. Ele disse: não, eu não te solto, se tu não me deres a bênção. Eu vou dizer uma coisa para você. Ele disse assim: não sai daqui até que o Senhor me transforme numa nova pessoa.
Até que eu não seja mais o mentiroso, o enganador. Até que eu não seja mais aquele que cometeu erros, aquele que tem medos, que tem inseguranças. Não saia daqui até que eu seja renovado e transformado para poder viver o que o Senhor tem preparado para a minha vida. O Senhor olhou para ele e disse: tu és Jacó? A partir de hoje, tu não chamarás mais Jacó. A partir de hoje, desse encontro, desse tempo de guerra, desse tempo que você não aceitou ser o que você é, que você entendeu que seus conflitos precisam ser vencidos, que os seus medos precisam ser derrotados, que você quer ser uma outra pessoa. A partir de hoje, o seu nome não te representará mais como um mau caráter, mas o teu nome te representará como um príncipe. A partir de hoje, tu se chamará Israel. Deixa eu falar uma coisa aqui. A partir de hoje, você será chamada a empresária bem-sucedida. A partir de hoje, você vai ser chamado o chefe bem-sucedido. A partir de hoje, você vai ser a mãe respeitada. A partir de hoje, você vai ser... Amém. O que você quer ser a partir de hoje? Pense, feche teus olhos aí. Uma guerra estava acontecendo. Não tinha ninguém lá perto. Não tinha servos. Não tinham servas. Não tinha família. Não tinha irmãos. Não tinha amigos. Não tinha sogro. Não tinha sogra. Era ele e Deus. O negócio tinha que ser resolvido ali. Porque tinha uma história para ele ser vivida. Tinha um tempo melhor para ser vivido. E os concertos precisavam acontecer. Sabe como chamava aquele lugar onde eles estavam? Val de Jaboque, Vale de Jaboque. E Vale de Jaboque significa lugar da transição, lugar da entrega absoluta, lugar onde você vai deixar tudo aquilo que um dia você foi e que pode impedir você de viver o melhor que Deus tem preparado para a sua vida. Eu fecho os olhos porque eu me transponho. Eu não sei você, mas eu me imagino ali, sabe, no meu eu, nos meus conflitos, nos meus medos, nas minhas inseguranças, pensando que Deus tem o melhor para a minha vida, que Ele tem um tempo melhor, que eu vou voltar para o lugar original do projeto de Deus, que eu vou viver o que o Senhor sonhou para mim quando eu estava no ventre da minha mãe, e que eu preciso me vencer, que eu preciso me confrontar. Eu vou dizer uma coisa para você: quando você luta com homens, você pode ter marcas físicas, mas quando você luta com Deus, você tem marcas para sempre da presença de Deus. Quando acabou aquela guerra, quando o dia amanheceu, quando aquele conflito entre ele com ele mesmo, e Deus ali combatendo com ele, se olha, se enxerga, se vê, muda, deixa, esquece quem você era para você ser uma nova pessoa. Quando acabou, a coxa dele estava marcada, havia um símbolo da presença de Deus para sempre. Eu estou dizendo para você que se hoje você se confrontar com Deus para ser o que Ele espera de você, a marca vai estar para sempre e todos vão reconhecer: esta são aqueles que se venceram para viver o projeto de Deus na vida deles. Pode aplaudir o Senhor, meu amado? Mas aplaude mais, porque Deus deixa marcas da sua presença, marcas que todos vão reconhecer. O dia amanheceu, o sol nasceu, ele manquejava, e todos diziam: ele teve um encontro com Deus, ela teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com Deus. Encontro com Deus vence a nós mesmos. O nome dele representava o caráter que ele tinha. Naquele encontro ele recebeu um novo nome, para ele viver o novo sonho de Deus, o novo projeto que já era o projeto desde o ventre da sua mãe. Eu sei que é uma pregação difícil, eu reconheço a complexidade dessa pregação, mas eu não posso dizer para Deus: eu não vou pregar. Eu tenho que estar aqui no centro da vontade de Deus para dizer para você que tudo que Deus quer que você passe pelo Val de Jaboque, o lugar da transição. Era transição porque ele ia sair do lugar que ele tinha fugido para voltar no estado original do projeto de Deus. Era o lugar da entrega absoluta para dizer: a partir de hoje eu deixo aqui aquilo tudo que não serve, porque daqui em diante eu vou ver o que Deus tem preparado para mim.
Daquele momento, meu amado, tudo foi se resolvendo. Está me ouvindo? Naquele momento do encontro, tudo começou a se resolver. As coisas que Jacó não podia resolver, Deus fez por ele. As coisas que ele tinha medo, Deus agiu por ele. As coisas que ele achava que ele ia perder, Deus multiplicou para ele. Está ouvindo o que Deus está falando com você? Tem um encontro com Deus hoje. Passa, sai do lugar onde você está vivendo as consequências de coisas que você fez, para viver o melhor que Deus tem preparado para a sua vida. Eu chamo o pessoal do louvor aqui, eu peço que você fique com os olhos fechados. Naquele momento, quando a guerra acabou, ele disse assim: esse lugar será chamado de Peniel. E Peniel significa: esse é o lugar que eu vi Deus face a face. Você quer ver Deus? Você quer ver Deus na sua vida? Você quer ter um encontro com Deus que você possa vê-lo, reconhecê-lo, ser vencido e viver? Esse é o dia, essa é a hora, esse é o tempo. Porque você tem o direito de viver o projeto de Deus na sua vida. Eu peço para você fechar os olhos, porque é uma forma de você buscar na sua imaginação uma atitude de vitória. Busca na sua imaginação agora um Peniel, um retorno, o centro da vontade de Deus. Se colocar para dizer: Deus, tira de mim. Tudo nessa guerra aconteceu, nessa batalha entre o anjo, que era o Senhor, e Jacó, por um só motivo: tirar de Jacó aquilo que não servia para Deus. Tirar da nossa vida aquilo que impede você de viver o melhor de Deus. Quando ele saiu de lá da sua origem, ele saiu porque ele era um enganador, mas ele voltaria como príncipe. Quem é príncipe, meu amado? Príncipe é aquele que tem direitos, é aquele que tem privilégios, é aquele que é adornado, é aquele que recebe o melhor, é aquele que é cuidado, protegido. É isso que Deus quer para você. Volte para o lugar original do projeto de Deus, como príncipe, como princesa, e viva o que Deus tem preparado para a sua vida. Se você quiser passar pelo Val de Jaboque, fique de pé agora, porque certamente o anjo do Senhor está esperando para esse encontro. O que eu tenho visto hoje no Evangelho são pessoas que continuam chamando Jacó. O que eu tenho visto na igreja do Senhor Jesus são muitos Jacós. São Jacós que nunca quiseram mudar, que se conformaram em ganhar os seus camelos, os seus cabritos, suas ovelhas, os seus servos e as suas servas, e ficam lá. Passou o tempo da pedra, fica lá sendo enganado. Mas o Senhor quer ter um encontro com príncipes. O Senhor quer levantar Israel de Deus nessa terra. O Val de Jaboque é lugar de ver a Deus face a face. É lugar da resignação, da entrega total, da transição de quem eu fui para quem eu vou ser. Da transição de deixar para trás para conquistar o melhor que Deus tem preparado para a minha vida. Eu não posso fazer isso por você. Ore ao Senhor neste momento. Ore a Ele e diga: Senhor, eu sei que depois da pedra vem o direito de ser príncipe. Isso são figuras que eu estou orando aqui, mas são figuras relativas ao nosso texto. Eu sei que depois da pedra eu posso sentar num trono de ouro. Eu sei que depois do chão duro, das dores, dos medos, das inseguranças, eu posso ser muito bem tratado. Escolhe o que você quer para a sua vida hoje. Um encontro transformador, ou permanecer representando um caráter que não é o caráter que Deus tem para você. Ser uma nova pessoa, um novo tempo, uma nova história. Você escolhe. Aleluia. Aleluia. Peniel.
Peniel é o lugar onde se vê a Deus. Face a face eu vejo Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá sempre pela manhã. Lutou a noite inteira, manquejou de manhã, mas glorificado por uma transformação. Seja transformado. Deixe a marca de Cristo em você. Deixe a marca de Deus em você. Deixe o mundo reconhecer que você foi marcado, porque você brigou com Deus para ser transformado. Porque você se enfrentou a si mesmo para ser renovado e ser uma nova pessoa. Seja marcado hoje por essa presença. Tu reinas no trono do céu. Não se esqueça. A criação se prostra. O Senhor mandou um exército de anjos para te ajudar a tomar essa decisão. Aos teus essa decisão é espiritual, você sabe disso. Tu reinas. É difícil. Vestido de glória. Mas não é impossível. Os anjos te adoram. Encontro com Deus vai te levar ao projeto dele. Para sempre governará. Carteirinha de crente não te coloca na promessa de Deus. Reino não passa. Mensagem de Facebook não te torna Israel. Oh, Santo Deus, fico Príncipes são transformados pela presença de Deus. Tu és muito Príncipes mais do que são transformados pela presença de Deus. Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Deus tem um projeto para você. Sobre o Deus que sabe me O curso da vida mudou, mas Ele te coloca maravilhar. no centro da vontade. Tu és totalmente amável, tesouro desejável. Emanaim, o exército do Senhor está aqui. Eu procuro. Vou falar com Tu Ele. és Vou voltar para o centro da vontade dele. apaixonado. Vou retornar para a vontade de Eu sou Deus. do meu amado. Vou deixar Ele fazer essa obra na minha vida. Tu és fiel. Era como se Jacó falasse assim: Deus, Pra sempre o jeitinho que eu dei para ganhar a bênção não serve mais. Me dá a tua bênção. Teu reino O jeitinho que eu dei só me complicou. Eu quero a tua bênção, Senhor. Fala para Ele: me dá a tua bênção. Fico maravilhado. De hoje em diante, Tu és muito quero a tua mais do bênção. que eu possa expressar. eu quero a tua bênção, Senhor. Eu quero a tua bênção. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Recebe, Senhor, recebe. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia. Derrama Esse é o momento, esse é o momento, esse é o momento. novo Eu não quero ser mais, Senhor. Não sai daqui até que o Senhor me transforme. Eu não quero ser um enganador, eu não quero ser um mentiroso. Eu tenho um jeitinho na bênção, eu não quero essa bênção. Essa bênção não está completa. Eu quero a sua bênção. Não sai daqui até me abençoar. Me dá a sua bênção, Senhor. Me dá a sua bênção. Meu amor. A marca de Deus, ela não vai ser feita na tua coxa, mas a marca de Deus vai ficar no teu coração. A marca da presença de Deus na sua vida te marcará para que o mundo te reconheça como príncipe, como Israel, como alguém que tem o direito de viver o projeto de Deus na sua vida, meu amado. Deixa o mundo te reconhecer. Quando Jacó chegou na sua casa, quando ele chegou no meio da sua parentela, todos o reconheciam como príncipe, 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 príncipe. É o que você é. Você tem o direito de viver o melhor de Deus na sua vida.
Ó Santo Deus. Imagina Jacó brigando com Deus, lutando com o Senhor. E era noite. E depois o sol da justiça nasceu. E era o tempo de viver tudo novo. Quando o sol chegou ali naquela manhã, ele veio anunciar: chegou o tempo da tua vitória. Deus mandou dizer para você: chegou o tempo da tua vitória. O sol nascerá. Chega da escuridão. Chega da noite. Chega de batalha. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Amanheceu. Deus, Amanheceu. de alabastro. Amanheceu. O sol já Deus brilha. que sabe me maravilhar. Amanhã cedo, você vai estar assim. Imagina Jacó. Chega a ser engraçado, né? O homem vai viver uma bênção de Deus. Você não vai estar assim. Mas dentro de você haverá a marca da promessa. Dentro do seu coração está a confirmação de que Deus começou uma obra e Ele é fiel para completar na sua vida. Aplaude o Senhor, meu amado, porque chegou o tempo da sua vitória. É o tempo do encontro que transforma, de um encontro que renova, de um encontro que te leva a viver um novo tempo, uma nova história, tudo novo. E é um lugar que Deus tem preparado para você. É o projeto de Deus, é o sonho de Deus. Você estava no ventre da sua mãe, Ele determinou, Ele escreveu. Então você vai viver em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Leva-nos em paz. Que o Senhor nos livre do mal. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão e fala assim: tá mancando? Tá mancando? É porque você é outra pessoa. Você é uma nova pessoa. Em nome de Jesus.